Desde julho, o Brasil registra recordes nos índices de inflação, mas de um jeito que a gente não está muito acostumado a ver no país. A inflação tem vindo negativa, com queda de preços. Mas essa queda ainda não afeta todo tipo de produto, por isso não chega do mesmo jeito para todas as parcelas da população. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e tô aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 24 de agosto de 2022. Dia em que o IBGE divulgou o IPCA 15 de agosto, que é um índice que mede a variação de preços e é conhecido como a prévia da inflação. O dado veio negativo, mostrando uma queda de 0,73% nos preços no período analisado, que pega metade do mês de julho e a primeira metade de agosto. É a menor taxa da série histórica, que começou em 1991. Esse dado continua uma tendência registrada em julho no IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o principal medidor da inflação no Brasil. No mês passado, o país teve queda de 0,68% na inflação, o que também foi um recorde na série histórica. Foi a menor taxa do indicador desde 1980. O dado do IPCA 15 também indica que quando o IBGE divulgar a inflação oficial de agosto, abrangendo o mês inteiro, a tendência é que o resultado seja negativo mais uma vez. A explicação para esse recuo está principalmente nos combustíveis. O preço da gasolina e do etanol caiu no período, refletindo a mudança na cobrança do ICMS e um movimento de queda nos preços do barril de petróleo no mercado internacional. A mudança no ICMS, que é um imposto estadual, foi articulada pelo governo de Jair Bolsonaro para tentar reduzir preços e melhorar o seu desempenho eleitoral, já que o presidente está em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto, atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A lei foi aprovada pelo Congresso em junho e coloca um teto no ICMS cobrado pelos estados sobre combustíveis, conta de luz e serviços de comunicação e transporte público. Esses itens também tiveram queda nos preços do IPCA 15. A gente está falando de queda na inflação na comparação de um mês para o outro. No acumulado em 12 meses, a inflação ainda está em alta. Desde agosto do ano passado, o IPCA 15 acumulado ficou em 9,6%. Em julho, o IPCA acumulado foi de 10,07%. Em resumo, é bom que a inflação esteja vindo negativa nos meses de agora, mas essa queda vem depois de um período longo de altas seguidas. A inflação, então, ainda é um problema bem presente no dia a dia. Você vai ouvir o Roberto Padovani, economista-chefe do Banco BV, respondendo uma pergunta da jornalista Camila Bonfim no canal Globo News sobre o resultado da inflação de julho. Ele explica por que a gente demora para sentir na prática essa redução dos preços que aparecem nos índices como o IPCA. Uma característica da inflação no Brasil e no mundo é que ela, depois dos choques que a gente teve em 2021, Camila, que foi basicamente energia e alimentos, ela se disseminou, ela se espalhou. Hoje todos os preços estão em alta no país porque, dados esses choques iniciais e com a economia crescendo, os empresários repassam seus custos e isso acaba afetando todos os segmentos da sociedade. Então hoje... Como o principal motivo para a queda em julho e agora em agosto foi a mudança no ICMS, que é algo que não vai continuar acontecendo, economistas têm dúvidas sobre a sustentabilidade desse recuo, se ele vai permanecer e em que ritmo. A leitura é de que esse movimento depende de outros fatores que são mais imprevisíveis, como o câmbio, o preço do barril do petróleo e a turbulência política. Mesmo que a inflação continue caindo, o Padovani considera que a queda provavelmente vai ser lenta. Para que o comportamento geral dos preços da economia tenha um bom desempenho, é preciso que esse processo de queda da inflação caminhe mais. É preciso que os preços de matérias-primas fiquem mais controlados, que o dólar não pressione tanto o custo das empresas, que as empresas tenham menos espaço para repassar custos. É um processo lento, portanto, a cabeça nossa, Camila, é que essa alta generalizada de preço só vai ser revertida daqui a um ano, em 2023. Portanto, o processo de percepção de um ambiente econômico melhor
vai demorar a acontecer, ainda que a gente tenha tido uma deflação importante em julho. A queda geral dos preços não aparece da mesma forma para todos os produtos e serviços. Para medir a inflação, o IBGE divide itens em 9 grupos, como habitação, vestuário, alimentação, transporte, etc. No IPCA 15, divulgado nessa quarta, 6 desses 9 grupos registraram inflação positiva, ou seja, aumento de preços. Mas a queda em grupos como transporte, que engloba a gasolina, foi tão forte que puxou o índice todo para baixo. O grupo que teve a maior aceleração dos preços, no qual as coisas ficaram mais caras, foi alimentação e bebidas. A mesma coisa já tinha acontecido no IPCA de julho. Um vilão desse aumento é o leite longa-vida, que está com o preço do litro mais caro que o da gasolina. Só entre julho e agosto, o aumento do leite foi de 14%, e no acumulado em 12 meses a alta é de quase 80%. Tem vários fatores que se combinam para explicar isso. Um deles é o período de frio e de estiagem, que dificulta a produção de pastagem para as vacas. Aí o produtor precisa complementar a alimentação do animal com ração, que por sua vez está mais cara porque depende da safra do milho, por exemplo, que também foi afetada pelo clima. Além disso, ainda tem efeitos da guerra na Ucrânia, que atrapalha o comércio de insumos agrícolas no mundo. Segundo especialistas ouvidos pelo portal UOL, a tendência é de algum alívio a partir de setembro, com a chegada da primavera. Alguns alimentos registraram queda de preço no IPCA 15 de agosto, como abobrinha, tomate e batata inglesa. Mas outros aumentaram, como as frutas, o queijo e o frango em pedaços. No acumulado em 12 meses, a cebola, o feijão carioca e a farinha de trigo também carregam altas relevantes. Como a variação dos preços não ocorre de forma uniforme na economia, ela também não afeta todo mundo do mesmo jeito. O IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, fez um levantamento que mostrou que a inflação negativa de julho foi sentida de forma diferente por diferentes grupos sociais. Todas as faixas de renda sentiram uma queda nos preços, mas a população com renda muito baixa, que para o IPEA é quem ganha menos de R$ 1.700 por mês, foi a que teve o menor alívio, ou seja, foi a menos beneficiada. A faixa de renda mais beneficiada pela variação dos preços foi a faixa média, que engloba quem ganha ali entre R$ 4.300 e R$ 8.600 por mês. Esse recuo é sentido de forma diferente por causa da composição da cesta de consumo. As famílias de baixa renda gastam uma proporção maior dos rendimentos com alimentos, que, como a gente viu, ainda estão pesando no orçamento mensal. Já a gasolina e o etanol, que tiveram as principais quedas, são produtos com maior peso no consumo de famílias das faixas médias de renda. É uma parcela da população que geralmente tem carro e que viu os preços nos postos de combustíveis recuarem depois de meses de forte alta. Segundo o IPEA, os itens que explicam por que houve alguma queda, mesmo que pequena, na inflação de julho sentida pela população de baixa renda foram a conta de luz e o gás de botijão. A inflação alta vem junto com uma queda forte na renda da população. O Brasil chegou em 2021 ao menor rendimento médio mensal em uma década, desde o início da série histórica do IBGE, que começou em 2012. Esse rendimento foi de R$ 1.353. Na comparação com 2020, essa renda teve uma queda brusca, a maior também desde o início da medição dos dados. Todas as camadas da população tiveram diminuição nos seus rendimentos mensais médios entre 2020 e 2021, durante a pandemia de Covid-19. Mas, assim como acontece com a inflação, quem sentiu mais foram os mais pobres. Entre os mais ricos, a queda foi mais suave. A renda média mensal deles ficou em cerca de R$ 16 mil, com uma queda de 6%. Já a metade mais pobre da população brasileira teve uma queda de 15% no rendimento médio mensal. O valor médio recebido é o pior já registrado pela pesquisa, R$ 415. É o equivalente a viver ou sobreviver com R$ 14 por dia, enquanto os preços dos produtos mais necessários para garantir essa sobrevivência continuam a subir. A minissérie Uma Crise Chamada Brasil, do Politiquês, o podcast de política do Nexo, chegou à sua metade nessa quarta-feira, com a publicação do episódio 5. O Conrado Corsaletti, editor-chefe do Nexo, está aqui no Durma para falar com a gente sobre esse episódio.
Conrado, é um programa cheio de coisa, não é? Olá, Letícia. Olá, ouvinte do Durma. A gente tratou, nesse episódio 5, das rupturas políticas do país. Então, você imagina o tamanho da lista de fatos com os quais a gente teve de lidar. Eleição contestada, brigas na coalizão do governo, ameaças, chantagens, desinformação, manobras fiscais, denúncias, impeachment, Joesley Day, enfim, é mais do que uma crise, é uma montanha-russa chamada Brasil. E esse também é o episódio que teve mais gente entrevistada até agora, não é? Tem o que ali, umas 10 pessoas? Sim, tem 11 pessoas que a gente entrevistou para esse episódio. Elas vão desde analistas políticos até os personagens que estavam participando de forma ativa daqueles acontecimentos. Tem história de bastidor, tem novas avaliações sobre aqueles momentos agudos e tem muita interpretação bacana que ajuda a gente a saber como o país chegou, como chegou aqui em 2022. Então quero convidar você, ouvinte, a ir lá no seu tocador favorito e conferir a minissérie. Se já está acompanhando, tem lá o novo episódio, esse episódio 5. Se ainda não está, faça um convite aqui para você ouvir os que já foram pro ar. Porque daqui até a eleição de outubro tem mais 5 episódios de Uma Crise Chamada Brasil para você ouvir. Obrigada, Conrado. O Politicase está nos tocadores de podcast e também no site do Nexo, nexojornal.com.br. Uma rodovia que começou a ser construída na década de 70, ligando Manaus, no Amazonas, e Porto Velho, em Rondônia, virou um imbróglio que se arrasta até hoje. Recentemente, a BR-319 voltou a ser notícia depois que o IBAMA deu uma sinalização positiva para o governo avançar com a pavimentação de um trecho da estrada. O redator Marcelo Rubissec escreveu sobre o assunto na Ponto Futuro, editoria do Nexo que reflete sobre os próximos anos a partir de alguns temas, entre eles a Amazônia. Marcelo, conta pra gente o que está em jogo com as obras que o governo quer fazer na BR-319. Bom, acho que antes de tudo, a gente precisa falar que esse imbróglio em torno da BR-319, ele vem do fato de que um trecho enorme da estrada é intrafegável durante boa parte do ano. A gente está falando de mais de 400 quilômetros que não estão asfaltados e que na época de chuvas viram um grande lamaçal, né, onde qualquer um atola. E a rodovia está assim, não é de hoje, ela está assim desde os anos 80. E o debate todo que acontece é sobre o que fazer com essa estrada, asfaltar ou não asfaltar. Do lado de quem defende asfaltar, geralmente se diz que a rodovia, né, que serve como o único acesso por terra ao estado do Amazonas, ela vai ajudar a integrar a região e melhorar toda a logística de transporte. Então a ideia é que vai aumentar o acesso de serviços sociais às comunidades locais, também se diz que os custos de transporte vão cair, o que não é consenso, mas enfim. O argumento geralmente passa por esses aspectos, então, logístico e econômico. Mas se a gente está falando de um debate de dois lados, é porque a coisa não é tão simples assim. As principais críticas que são feitas à BR-319 têm a ver com o fato de que tem diversos estudos dizendo que ela pode fazer explodir o desmatamento na região. E aí não é só o impacto direto do caminho da estrada, se fala muito num efeito espinha de peixe. Então novas estradas devem sair da rodovia principal, com ramificações, né, como se fossem, aumentando muito o desmatamento. E aí tem também a questão da grilagem, né, tem estudos que apontam riscos de aumentar muito também. Então o argumento contrário diz basicamente que a gente está falando de uma rodovia no coração da Amazônia e asfaltar ela pode aumentar ainda mais o desmatamento e deixar a gente mais próximo daquele chamado ponto de não retorno, com danos de longo prazo muito grandes. O texto do Marcelo você lê em nexojornal.com.br/Ponto Futuro. Do impacto desigual da variação de preços no Brasil, passando pelas rupturas na política do país e terminando com o futuro de uma rodovia que passa pelo coração da Amazônia, durma com essa. Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Aline Pellegrini, participações de Conrado Corsaletti, Marcelo Rubissec e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com essa. Até amanhã.